Há um instante em que o mundo, aparentemente sólido, começa a tremer por dentro. As ruas parecem iguais, mas há algo nelas que já não sustenta. Aquele café esquecido na mesa deixa de ser apenas café. A madeira da cadeira parece excessivamente presente, quase opressora. Nada mudou na aparência, mas tudo mudou na sensação. O cotidiano se revela carregado de um peso absurdo, como se as coisas estivessem zombando do nosso esforço para dar sentido a elas. É nesse momento que a náusea se infiltra. Não é a náusea do estômago, mas a do existir. Um desconforto tão íntimo que se torna insuportável. E a pergunta que surge é: até que ponto a realidade é nossa cúmplice ou apenas nossa carcereira? Se o homem é indefinível, é porque primeiramente não é nada. Só depois ele será alguma coisa. E será aquilo que ele fizer de si mesmo. No início do século XX, quando Jean-Paul Sartre concebeu a náusea, ele estava menos interessado em descrever uma ficção tradicional e mais empenhado em expor uma experiência radical da consciência diante da existência. O romance, publicado em 1938, não é apenas o diário de Antoine Roquentin. É um laboratório existencial, um terreno onde a filosofia se infiltra na literatura para revelar a estranheza do real. A chamada náusea não se limita a um mal-estar psicológico. É uma desestabilização ontológica, uma ruptura no tecido familiar das coisas. Sartre faz o mundo escorregar de suas justificativas habituais, expondo sua presença crua, esmagadora, por vezes insuportável. O que antes parecia sólido, uma mesa, uma raiz, uma pedra, revela-se excessivamente presente, absurdo em sua pura existência. Em uma das passagens mais conhecidas, Roquentin escreve: "A náusea não está em mim. Eu a sinto lá fora, nela. Eu estou dentro dela." Esse relato evidencia que o desconforto não é apenas subjetivo, mas parte de uma experiência de contato direto com a materialidade das coisas. Não se trata de uma angústia interna que se projeta no mundo. É o próprio mundo que se impõe com intensidade insuportável, desprovido de significados pré-fabricados. Sartre descreve esse fenômeno como se o real se tornasse excessivo, quase pesado demais para a consciência sustentar. O personagem sente-se invadido por uma presença que não pede permissão para existir, que não precisa dele para estar ali. Essa experiência expõe a essência do existencialismo, a constatação de que a realidade é indiferente, e a mente humana é forçada a confrontar o vazio de justificativas externas. Outro momento marcante é quando Roquentin contempla a raiz de uma castanheira. E de repente, lá estava ela, clara como o dia. A existência se revelava. Eu tinha a náusea, que era apenas uma coisa, perdida no meio das outras coisas. Aqui, Sartre coloca o leitor diante do abismo. O que parecia banal, um objeto da natureza, transforma-se em símbolo da contingência universal. A raiz não tem razão de ser, ela apenas é. A consciência percebe, então, que todo o universo repousa sobre a mesma ausência de fundamento. Esse choque ontológico não é uma abstração filosófica distante, mas uma experiência corporal, descrita como vertigem, quase como se o real tivesse se tornado viscoso, pegajoso, algo que gruda na pele e não se pode arrancar. A narrativa avança revelando que a náusea é inseparável da percepção de que a existência não possui essência anterior. Sartre traduz literariamente aquilo que mais tarde explicitaria filosoficamente: a ideia de que a existência precede a essência. Roquentin, em sua solidão, confronta o peso dessa constatação. Ele percebe que nem a moral, nem a história, nem a ciência podem oferecer um alicerce absoluto. O mundo não se curva a uma lógica transcendente. Não há razão que explique por que as coisas estão ali. O resultado é uma sensação de desamparo, mas também de revelação. Sartre acentua essa experiência de estranhamento através de descrições minuciosas, quase obsessivas, que obrigam o leitor a encarar o detalhe aparentemente banal com olhos renovados. Em um trecho, o narrador observa um simples objeto cotidiano e afirma: "As coisas se soltaram de seus nomes. Eu estava desconfortável, como se tivesse perdido o costume de viver." Aqui,
a linguagem não consegue mais fixar a realidade. Os nomes, que organizavam o mundo, desmoronam. É como se houvesse um descompasso entre palavras e coisas, e nesse espaço vazio, a náusea se infiltra. Esse processo de desenraizamento é o que dá à obra sua força filosófica. Não é apenas um romance, mas uma espécie de iniciação. O leitor acompanha a queda de Roquentin no abismo da contingência, e ao mesmo tempo, reconhece a si mesmo nessa experiência. Pois afinal, quem nunca sentiu, ainda que por um segundo, que o cotidiano se tornou estranho, como se a realidade tivesse perdido a familiaridade habitual? Sartre amplia essa sensação passageira até o limite, transformando-a em método de revelação. No fundo, a náusea não é apenas a história de um personagem, mas o retrato de uma humanidade que desperta para sua liberdade radical. Quando o chão se dissolve, quando as máscaras caem, resta apenas o confronto direto com o ser. Sartre nos mostra, com rigor literário e filosófico, que o desconforto não é acidente, mas condição. A náusea é a porta de entrada para compreender que a vida não vem com justificativas prontas. Ela simplesmente acontece, crua, indiferente, insuportavelmente presente. O encontro com a náusea não se limita a um exercício de contemplação teórica. Ele se infiltra na experiência ordinária e a distorce, transformando o comum em algo perturbador. Sartre conduz o leitor a perceber como os objetos, os lugares e até os gestos cotidianos podem tornar-se inquietantes quando desprovidos da rede de significados que normalmente os sustenta. Roquentin, em sua solidão de estrangeiro, experimenta esse deslocamento ao se deparar com o banco do jardim, o café, a colher sobre a mesa. Nada se modifica materialmente nesses elementos, mas tudo muda na maneira como se apresentam à consciência. O impacto não reside no que se vê, mas no modo como se revela. Puro existir, pesado e gratuito. Em suas anotações, o protagonista descreve com precisão. As coisas estão lá, soltas, sem justificativas, e eu me sinto incomodado diante dessa presença absurda. Eu estava sentado, a colher na minha frente, e não conseguia mais suportar sua existência. O detalhe banal se transforma em fonte de estranheza. O objeto não remete mais à sua função, a seu uso prático. Ele insiste em ser apenas aquilo que é. Essa percepção abala o senso de familiaridade e faz desmoronar a teia de convenções que sustenta a vida cotidiana. O mundo, visto sob essa ótica, deixa de ser um cenário neutro e passa a se impor como algo que excede a linguagem, algo que não se deixa domesticar. Esse excesso do real gera desconforto, porque anula a ilusão de que os objetos estão ali para servir. Eles não aguardam uma utilidade. Não se moldam às intenções humanas. O banco no parque não existe para oferecer descanso, assim como a raiz da árvore não está ali para embelezar a paisagem. Eles simplesmente persistem, indiferentes. Essa indiferença confronta o observador com uma solidão radical, pois mostra que não há aliança pré-estabelecida entre consciência e mundo. Em vez de cúmplice, a realidade surge como presença inabalável, estranha, até mesmo opressora. Sartre ilustra esse choque em outra passagem emblemática. Eu estava sozinho em meio a essas coisas maciças e feias. Todas pareciam se aproximar de mim, como se me cercassem para me sufocar. Eu sentia a náusea não em mim, mas nelas, e eu estava preso dentro dela. A sensação não é de mera repulsa, mas de sufocamento ontológico. O mundo parece aproximar-se até comprimir a consciência, reduzindo-a a um estado de impotência. Não é à toa que a palavra náusea evoca o corpo. A experiência é física, quase visceral, uma invasão que atravessa carne e pensamento ao mesmo tempo. A literatura de Sartre tem a força de capturar esse momento em que a realidade deixa de ser pano de fundo e se torna protagonista. Ao desmontar a segurança do senso comum, ele revela como a existência é um peso que não pode ser aliviado por explicações transcendentes. Essa revelação desconforta, mas também ilumina. Ao perceber que os objetos não possuem uma essência prévia, descobre-se que o ser humano tampouco está amarrado a um destino imutável. Se tudo é contingente, então nada está fixado de antemão. Essa vertigem é ao mesmo tempo ameaça e possibilidade. O desconforto que surge do contato com o excesso de presença não se resolve pela fuga ou pela distração. Pelo contrário, quanto mais se tenta escapar, mais evidente se torna. Roquentin narra.
Tudo se dissolvia. Tudo perdia seus contornos. O mundo estava lá, mas eu já não podia habitá-lo como antes. Essa confissão traduz a desintegração do vínculo habitual entre sujeito e realidade. A consciência se vê suspensa, incapaz de reconstituir a normalidade perdida. Mas é justamente nesse estado de suspensão que emerge a lucidez, ainda que dolorosa. A percepção de que nada garante o sentido, e que a existência é um campo aberto, pronto para ser assumido ou rejeitado. Esse confronto radical com o real expõe a vulnerabilidade do indivíduo, mas também inaugura sua autonomia. O que parecia intolerável, a gratuidade das coisas, sua indiferença absoluta, revela-se como a chave para compreender a liberdade. Se não há finalidade inscrita no tecido do mundo, também não há prisão definitiva. A náusea, nesse sentido, funciona como um despertar. Doloroso, sim, mas capaz de abrir o olhar para a possibilidade de criar significados a partir do nada. A experiência da náusea, ao expor a gratuidade das coisas, não deixa espaço para ilusões piedosas. O choque que ela provoca desmonta a convicção de que a vida é um palco com papéis já definidos. Nesse cenário, emerge uma advertência implacável. Cada ser humano carrega a responsabilidade por suas escolhas, mesmo quando tenta se esconder atrás de justificativas. Sartre faz desse desconforto não apenas uma reflexão literária, mas um golpe direto contra a tendência de viver em estado de inércia. A náusea mostra que não há destino pronto, e justamente por isso não há desculpa para a covardia. Roquentin registra esse peso com lucidez. Eu estava sozinho, abandonado no meio dessas coisas infinitas. Eu não podia mais me justificar nem me desculpar. Eu estava condenado a existir para sempre, além de qualquer razão. O personagem percebe que não existe tribunal superior para absolvê-lo ou condená-lo. O fardo é intransferível. Ser significa decidir a cada instante. Esse reconhecimento é doloroso porque desmascara a tentação de terceirizar a própria vida, de entregar-se a papéis sociais como se fossem máscaras confortáveis. A consciência da contingência, quando levada a sério, não admite subterfúgios. Essa constatação não é uma abstração distante, mas uma provocação direta ao modo como os indivíduos conduzem seus dias. Quantas vezes alguém não se deixa seduzir pelo conforto da rotina, acreditando que seguir as expectativas externas basta para legitimar sua existência? Sartre rasga essa ilusão e força o confronto com a mediocridade. Quem vive assim não está realmente vivendo, apenas fugindo da responsabilidade. A náusea não é só uma sensação de desconforto diante do mundo, é também o espelho que denuncia a má-fé, essa escolha deliberada de fingir que a liberdade não existe. Em uma passagem incisiva, Roquentin afirma: eu existia, e esse era o único fato. Tudo o mais era construção, mentira ou disfarce. Essa frase ecoa como uma bronca dirigida não apenas ao narrador, mas a qualquer leitor disposto a encarar a radicalidade da obra. A existência não pede licença, nem se ajusta a convenções sociais. O ser humano, ao ignorar isso, torna-se cúmplice da própria alienação. Sartre não tolera meias-verdades. Fugir da responsabilidade é condenar-se a uma vida de máscaras. O incômodo maior é perceber que não existe neutralidade. Até o gesto de permanecer inerte já é uma decisão, ainda que disfarçada de passividade. O mundo exige posicionamento, mesmo quando se tenta evitá-lo. A náusea revela essa dimensão incômoda. Não há como delegar a escolha a um destino invisível ou a uma autoridade transcendente. O ser humano se torna autor, queira ou não, de sua própria trajetória. Essa é a bronca existencial de Sartre. Cada ausência de decisão é, paradoxalmente, uma decisão. A dureza da obra está justamente nessa provocação. Ao desmontar as ilusões de sentido prévio, ela exige que cada leitor encare a pergunta inevitável: o que está sendo feito da liberdade que possui? Roquentin se debate com esse dilema ao longo do romance, e em suas palavras ressoa a advertência. Eu estava condenado a ser livre. Não havia mais desculpas, nem justificativas. Eu tinha que escolher, e escolher sempre. A liberdade não é uma dádiva suave, mas um peso constante, um chamado que não pode ser silenciado. A náusea, portanto, não é apenas desconforto metafísico, mas uma exigência moral. Ela denuncia a tendência de esconder-se em papéis sociais,
em histórias predefinidas, em verdades herdadas. A obra não permite complacência. Viver exige coragem para assumir as consequências das próprias escolhas, ainda que sejam dolorosas ou incertas. O incômodo que atravessa cada página é também uma forma de despertar, um abalo necessário para que se abandone a comodidade da má-fé. Sartre, através de Roquentin, transforma o desconforto em alerta. O mundo não oferece justificativas, mas justamente por isso abre espaço para a autenticidade. A vida não é ensaio, não é preparação para algo maior. É acontecimento irreversível, instante após instante. A náusea obriga a reconhecer isso, e nesse reconhecimento repousa a bronca mais severa do autor: não desperdiçar a liberdade fingindo que ela não existe. A vertigem provocada pela náusea não se resume à percepção de uma liberdade incessante. Ela desdobra-se em um sentimento de ameaça constante, como se a própria realidade conspirasse para revelar sua face mais obscura. O universo, antes visto como pano de fundo silencioso, começa a insinuar-se como presença sufocante, que se aproxima a ponto de invadir a intimidade do sujeito. Sartre descreve essa atmosfera de modo que cada página da obra se converte em uma experiência de suspense, em que até os gestos mais banais carregam uma tensão latente. Não há refúgio possível. O que parecia familiar torna-se inquietante, e o que se imaginava sólido dissolve-se em pura contingência. Roquentin testemunha esse desconforto quando escreve: as coisas não acontecem como esperamos. De repente, elas se inclinam para mim, parecem respirar, como se tivessem uma vida secreta. Eu estava cercado, prisioneiro de sua existência. Essa sensação de cerco traduz o aspecto mais sombrio da experiência. O mundo, em vez de oferecer estabilidade, age como uma presença que oprime, uma força silenciosa que ultrapassa qualquer tentativa de domesticação. Não se trata apenas de constatar a indiferença das coisas, mas de perceber que essa indiferença pode se converter em ameaça, justamente por ser incontrolável. Esse clima de inquietação revela uma verdade desconfortável. A liberdade, longe de ser um presente suave, pesa como um fardo inescapável. O indivíduo, ao perceber que nada o guia além de suas próprias escolhas, sente-se suspenso em um espaço sem apoios. Essa suspensão gera um mal-estar que se intensifica com cada gesto cotidiano. Sartre descreve magistralmente esse estado ao colocar nas palavras de Roquentin: tudo estava em excesso, pesado demais. Eu não podia mais sustentar essa presença opressiva. As coisas me olhavam, e eu já não tinha para onde fugir. A opressão aqui não é física, mas existencial. Um colapso da familiaridade que transforma até o silêncio em ameaça. O suspense que percorre a narrativa não é gratuito. Ele nasce da própria condição humana diante do vazio de garantias. Cada página insinua que, a qualquer momento, o mundo pode desabar em estranheza, revelando o abismo da contingência. Esse risco constante é o que dá ao romance sua tonalidade sombria, quase espectral. O leitor acompanha Roquentin em suas caminhadas pelas ruas de Bouville, e sente o mesmo peso. O da iminência de um colapso interior, o da certeza de que nada sustenta o sentido além do esforço de assumi-lo. O terror não vem de monstros ou inimigos externos, mas daquilo que está mais próximo, o simples existir. Essa dimensão angustiante é reforçada por trechos em que a materialidade se torna quase ameaçadora. Roquentin descreve: eu via o mundo esvair-se em viscosidade, escorrendo por todos os lados. Eu estava imerso nessa substância sem forma que me penetrava e me dissolvia. A escolha da palavra viscosidade é emblemática. O real deixa de ser sólido e seguro para se tornar algo que envolve, prende e paralisa. A náusea, nesse contexto, é a percepção de que não há distância segura entre o ser humano e o mundo. Ambos se misturam, e essa mistura traz uma sensação de invasão constante. Essa invasão gera um dilema profundo. Como agir em um universo que não oferece apoios definitivos? A consciência, diante desse cenário, experimenta um medo peculiar. Não o pavor de perder algo, mas o medo de não ter nada a perder além da própria liberdade. É a vertigem da contingência absoluta, a certeza de que cada escolha se dá no vazio. Sartre transforma essa constatação em um jogo narrativo de tensão crescente, em que cada descrição cotidiana se reveste de ameaça. Não há garantias, não há promessa de sentido.
O suspense é existencial, e sua força vem do reconhecimento de que não existe solução externa. O lado sombrio da obra é, portanto, inseparável de sua proposta filosófica. O desconforto não é uma anomalia, mas a regra. A cada página, a náusea reaparece como lembrete de que a existência não é suave, mas densa, esmagadora, às vezes quase insuportável. Ao acompanhar Roquentin nesse mergulho, o leitor percebe que o verdadeiro terror não está fora, mas na constatação de que a vida é contingente e nada garante que ela deva ter um sentido pré-determinado. A narrativa nesse ponto deixa claro: viver é suportar o peso dessa ausência, e ainda assim, continuar. Do confronto com a náusea, surge algo que à primeira vista parece paradoxal. No coração do desconforto, esconde-se a possibilidade de criação. O mal-estar que sufoca Roquentin não é apenas aniquilação, mas também anúncio de uma abertura inesperada. Quando todas as ilusões se desmoronam, quando o real mostra sua face indiferente e as justificativas se esgotam, resta apenas a consciência nua diante de sua própria liberdade. E é nesse vazio que o personagem descobre uma força inédita, a de inventar a si mesmo sem amarras. O diário registra esse instante com clareza. Eu estava condenado a existir para sempre, além de qualquer essência. Mas então compreendi que estava livre. Livre para inventar meu sentido. Livre para criar-me a cada instante. Essa passagem mostra a virada. O que parecia maldição, revela-se como potência. A condenação à existência, tão sufocante no início, transforma-se em convite à responsabilidade. Sartre conduz o leitor a perceber que, se nada está escrito, cabe a cada um tornar-se autor do próprio destino. Essa não é uma escolha opcional, mas inevitável. Ao agir ou deixar de agir, constrói-se sempre alguma coisa. Roquentin encontra essa possibilidade de superação ao refletir sobre a arte. O romance termina com a esperança de compor uma obra que capture a essência dessa experiência, algo que possa dar forma ao caos sem negá-lo. Talvez um livro, sim, um livro que revelasse o sentido dessa vida, não para justificar, mas para transformar o sofrimento em criação. A literatura, nesse ponto, não aparece como fuga, mas como gesto afirmativo, como a decisão de transfigurar o absurdo em expressão. O impulso artístico é apresentado como metáfora da liberdade humana. Diante de um mundo sem essência, resta inventar, dar voz, moldar um sentido próprio. Essa decisão não elimina a náusea, mas a ressignifica. O desconforto continua ali, como sombra permanente, lembrando que nada é dado de antemão. No entanto, ele deixa de ser paralisante e passa a ser motor de ação. Ao reconhecer que o vazio é condição fundamental, Roquentin percebe que pode se comprometer com algo, ainda que provisório, ainda que sem garantias eternas. O gesto criador, nesse sentido, é a resposta existencial à contingência. É a recusa a sucumbir à passividade, escolhendo em vez disso afirmar-se como fonte de significado. Sartre deixa claro que essa transição não é confortável nem heróica no sentido tradicional. A liberdade não é celebrada com leveza, mas enfrentada com seriedade quase dolorosa. Não havia desculpas, nem consolações. Eu estava livre, e essa liberdade era pesada, mas era minha. O peso da responsabilidade nunca desaparece. O que muda é a forma de lidar com ele. A consciência da contingência se transforma em ponto de partida para uma vida autêntica, vivida a partir de escolhas assumidas. É aqui que a filosofia de Sartre encontra seu ápice literário. Mostrar que da náusea pode nascer a autenticidade. A potência dessa conclusão está em revelar que não existe salvação exterior, mas há possibilidade de transformação interior. A obra mostra que a náusea é inevitável, mas não precisa ser paralisante. A liberdade, embora vertiginosa, oferece a chance de viver de modo íntegro, sem esconderijos. A decisão de Roquentin de escrever, mesmo sem garantias, simboliza a coragem de afirmar-se diante do nada. Esse gesto não resolve a angústia, mas a dignifica, convertendo-a em motor criativo. Assim, a narrativa de Sartre aponta para um horizonte inesperado. A vida não possui sentido prévio, mas pode ganhar densidade quando assumida com responsabilidade e inventividade. A náusea, antes apenas ameaça, torna-se reveladora. Ela desvela a verdade desconfortável da existência, mas ao mesmo tempo,
entrega ao indivíduo a chave da criação. Não há essência a descobrir, apenas uma liberdade a exercer. E é esse exercício, árduo e incessante, que transforma o fardo em potência, o desconforto em caminho, a contingência em obra. Se esse mergulho na náusea sacudiu a sua percepção, então já valeu a pena. Inscreva-se no canal, ative as notificações e entre no nosso clube de membros. Aqui, você não só assiste, mas participa de uma comunidade que pensa junto. Quero que nos comentários você responda. Qual foi o momento da sua vida em que o mundo lhe pareceu absurdamente estranho, quase insuportável? Compartilhe sua experiência, porque ela pode ecoar na de outros. E, sobretudo, leia Sartre. Essa obra não vai lhe dar conforto, mas pode mudar radicalmente a forma como você olha para a própria existência.